Olá, amigos e amigas do curso técnico em serviços públicos. Meu nome é Leonardo Mira Marques e hoje vamos dar início a mais uma matéria do nosso curso, Contratos e Convênios Públicos. Inicialmente, eu peço a vocês a leitura da Lei 8.666 e do material didático disponibilizado lá no nosso ambiente virtual. A leitura vai ajudar muito você a acompanhar a matéria e também para ter uma noção e resolver os exercícios do nosso curso. Inicialmente, é importante nós termos a noção ampla do que é um contrato, o que vem a ser um contrato. E o seu conceito amplo, nós temos que contrato é o acordo de vontades com um objetivo determinado pelo qual as pessoas se comprometem a honrar obrigações ajustadas. E as características que nós temos em um contrato, na celebração de contrato, é a autonomia da vontade, ou seja, as partes têm que demonstrar vontade naquela celebração daquele objeto contratual. O consenso, ou seja, ambas têm que se entender, tem que haver o consenso do que um quer e do que o outro deseja. E a força obrigatória que existe nisso. Após celebrado, acaba tendo uma força obrigatória esse contrato. E nós temos exemplos de contrato do direito civil. Ou seja, nós temos o contrato de locação, temos um contrato de compra e venda, contrato de permuta, comodato, mútuo, entre outros. Logo após, vamos entrar na nossa matéria mesmo de fato. O que vem a ser contrato administrativo? E o contrato administrativo está previsto lá na Lei 8.666, lá no seu artigo 2º, parágrafo único da Lei de Licitações. E ela coloca: para os fins dessa lei, considera contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então vejam aqui que há aquele conceito semelhante do contrato, porque ambos são contrato. A única diferença é que do administrativo há a participação da administração pública nessa relação contratual. Assim, os contratos administrativos, eles são negócios jurídicos firmados pela administração, em que esta, agindo com a sua supremacia de poder, gente, busca a satisfação de uma necessidade coletiva. Então aqui nós percebemos mais características, mais coisas que diferenciam o contrato administrativo de um contrato comum, de um contrato de direito privado. Ou seja, é a administração pública utilizando o seu poder de supremacia, buscando uma necessidade da coletividade, ou seja, o interesse público. E aí nós temos os contratos da administração como um gênero, e nele se subdivide contratos administrativos, que caracterizam como ajuste celebrado pela administração pública nessa qualidade, com objetivos de interesse público, segundo um regime jurídico de direito público, derogatório e exorbitante do direito. Essa é a definição da Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, o que é importante nós termos na definição do contrato administrativo? Que ele tem como fim o interesse público, o interesse da coletividade. Não é o interesse, por exemplo, da administração em seus contratos próprios, em seus negócios próprios, e sim um interesse maior, o interesse de todos, da coletividade. Outra característica é o regime de direito público. Ele se submete a normas de direito público e não do direito privado. E também ele utiliza seus poderes exorbitantes, ou seja, que extrapolam a esfera de um acordo, de uma relação comum entre particular. Aqui a administração pública ela acaba tendo um poder exorbitante sobre o particular. E temos também os contratos de direito privado da administração,
que são aqueles ajustes em que a administração ela se despe dos seus privilégios, do seu poder exorbitante, submetendo-se a normas de direito privado, embora ainda ele sofra incidência de algumas normas de direito público, ou seja, as condições, as formalidades, por uma estipulação e aprovação estipulada pelo direito administrativo. E lá no artigo 62, parágrafo 3º da Lei 8.666, coloca que um contrato de direito privado regido em que participa a administração pública, ele vai ter, que eu vou aplicar. E aí ele fala, no parágrafo 3º, aplica-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 desta lei e demais normas gerais, no que couber. Aí vem os contratos de direito privado, gente, aqui ó, de seguro, de financiamento, de locação em que o poder público seja o locatário e demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Ou seja, quando nós temos contratos de direito privado, como esses e outros que podem acontecer, eu vou aplicar eu vou aplicar com preferência só os artigos 55 e 58 a 61, certo? Porque em regra o que eu vou utilizar são as normas de direito privado, a lei de locações, caso a administração seja locatária, a relação sobre seguro, sobre financiamento, e aí no que couber a formalidades e algumas estipulações, eu vou utilizar o artigo 51 e 58 a 61. E a outra possibilidade que eu vou aplicar esses artigos é em contratos em que a administração for parte como usuária do serviço público. O regime jurídico. O regime jurídico está previsto lá no artigo 54 da Lei 8.666. E ele diz que os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas cláusulas e preceitos de direito público. Então está aqui, pessoal, qual é o regime que os contratos administrativos utilizam? Regime de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. E havia aquela questão, mas Leonardo, o que é aplicar supletivamente? Bom, vamos estudar agora. Aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e do direito privado. Quando eu vou aplicar supletivamente os princípios e a teoria geral do direito privado? Em duas possibilidades. Quando não existirem regras, olha aqui pessoal, não existirem regras ou princípios de direito público que possam ser utilizados. E quando também, desde que essas regras e princípios de direito privado sejam compatíveis. Ou seja, deve haver uma compatibilidade com o direito público. Características do contrato administrativo. As características existentes do contrato administrativo são presença do poder público agindo com suas prerrogativas, ou seja, deve haver a presença do poder público utilizando as suas prerrogativas, os seus poderes. Obediência à forma prescrita em lei. Bom, nesse caso, como nós já sabemos, é a aplicação do princípio da legalidade. A administração só pode agir conforme a lei, o que está estabelecido na lei. Outra característica do contrato administrativo é a natureza de intuito personae. Por quê? Porque o contrato ele é firmado em razão das condições pessoais do contratado. Então é pela natureza do contratado, aquela personalidade que ele demonstrou lá no momento da licitação. E tanto que pode ser uma causa de rescisão do contrato administrativo quando ocorrer a sua subcontratação total ou parcial, ou seja, eu mudo o sujeito, eu subcontrato outra pessoa,
ou nos casos uma associação do contratado com outrem, ou uma cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato e no edital. Isso está previsto lá no artigo 78, inciso 6 da Lei 8.666. Outra característica do contrato administrativo é a natureza de contrato de adesão. Por que natureza de contrato de adesão? O que é um contrato de adesão? É quando já está tudo prontinho ali, já tem um contrato pronto e eu só vou lá e aceito aquelas condições já pré-estabelecidas. Ou seja, eu não vou discutir aquelas cláusulas que existem ali. E essas cláusulas já vêm estabelecidas no edital de licitação. Lá no edital de licitação já vai ter a minuta do contrato. Então, quando eu particular, participo de uma licitação, eu já vou estar sabendo quais as regras, quais as cláusulas que vão reger a nossa relação contratual. Então, o particular, ele simplesmente vai aderir ao contrato, sem poder intervir em seu conteúdo, que é determinado pela lei e pela administração. Outra característica do contrato administrativo, e essa é muito importante que nós vamos até estudar uma por uma, é a presença das cláusulas exorbitantes, que são aquelas que não são encontradas normalmente numa relação contratual de direito privado. Por quê? Porque se elas existissem, elas seriam nulas. Porque se fosse uma relação entre duas pessoas comuns, ninguém tem um poder maior que a outra, ninguém tem um privilégio maior que o outro. Porém, em um contrato administrativo, por a administração pública deter a defesa do interesse público, do interesse coletivo, ela se sobrepõe aos interesses do particular. Então, introduzidas pela administração em virtude do quê? De preocupações de interesse público, como nós vimos, estranhas às pessoas de direito privado quando contratam entre si. O nosso próximo tópico é sobre a formalização do contrato. E quando que ocorre essa formalização do contrato? Bom, inicialmente nós sabemos que é após a licitação. Como nós estudamos em matéria anterior, realizado o procedimento licitatório, adjudicado, homologado, eu vou chamar o vencedor para a assinatura do contrato. E é ali que eu vou realizar a convocação do interessado para assinatura no prazo estabelecido no edital, sob pena de decadência, pessoal. Então, eu chamo o contratado naquele prazo estabelecido no edital. Vamos supor 5 dias. Fulano de tal, você está sendo convocado para assinatura do contrato que tem objeto de aquisição de materiais. Venha assinar no prazo de 5 dias contados desse seu recebimento. E a pessoa não aparece. Vai ocorrer o quê? Nem justifica. Vai ocorrer o quê? A decadência desse direito. E aí eu vou tomar as providências subsequentes. Caso eu, particular, falo, olha, administração, eu não estou aqui, eu estou viajando, estou para Manaus, estou para Argentina, estou na Europa, não posso assinar o contrato agora. Porém, daqui 2, 3 dias eu estarei aqui no país, estarei aqui em Campo Grande. Então eu preciso de uma prorrogação desse prazo. E aí ele faz por escrito, justifica, a administração analisa e prorroga por uma única vez por igual período. Então, se eram 5, eu prorrogo por mais 5 dias. Com a solicitação, lógico, do motivo justificado e aceito pela administração. Essa possibilidade está lá no artigo 64, parágrafo 1º. Porém, nós temos o caso da não assinatura do contrato. Vamos supor que eu, particular, não quero mais, não vou participar, não quero vender mais para a administração pública. O que acontece? Eu vou sofrer a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, lá no artigo 81. E após a administração pública vai proceder a convocação dos licitantes remanescentes, ou seja, aqueles da ordem de classificação. Em ordem, hein, pessoal? Segundo, terceiro, quarto e assim vai.
Se o segundo aceitar, beleza, eu não chamo os demais. Porém, caso o segundo não aceite, eu chamo o terceiro. Se o terceiro não quiser, eu chamo o quarto, tá bom? Todos os classificados, tá, pessoal? Para fazer em prazo e condições iguais ao primeiro que foi convocado, tá, gente? Isso aí está previsto lá no artigo 64, parágrafo 2º. Contudo, eu não vou aplicar as sanções caso algum desses remanescentes não aceitem. Por quê? Eles perderam a licitação. Quem ganhou foi o primeiro. Então, a administração ainda está utilizando um outro recurso para não perder aquela licitação. Então, vamos chamar o segundo. Só que o segundo, caso ele se recuse, ele não é obrigado, ele não vai sofrer penalidades. Eu chamo o terceiro. Se o terceiro também não quiser, eu não aplico a penalidade. Por quê? Porque ele perdeu a licitação e ele não é obrigado a aceitar as mesmas condições que estavam à licitação. Forma dos contratos administrativos. A forma é o que dá a moldura, a estrutura de um contrato administrativo. Nós sabemos inicialmente que é obrigatória a forma do instrumento de contrato, gente. Nos casos de concorrência e tomada de preços. Ou seja, eu realizo uma licitação na modalidade concorrência e tomada de preço, em regra, contrato administrativo. Bem como também nos casos de dispensa e inexigibilidade, cujos seus preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades, quais? Concorrência e tomada de preço da licitação. Essa previsão está lá no artigo 62, caput da Lei de Licitações. E é facultativo nos demais casos em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução ou outros nomes que se queiram dar, porém tenham essa característica. Essa previsão também está lá no artigo 62, caput da lei. Mas e aí? Quando que eu mais posso dispensar? Eu também posso dispensar o termo de contrato e facultar da substituição por aqueles previstos lá no número 2 anterior que nós acabamos de ver, a critério da administração e, olha aqui, gente, independentemente de seu valor. Ou seja, nós acabamos de ver que é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço. Porém, nesse caso previsto do 62, parágrafo 4º, eu posso tornar dispensável o termo do contrato e substituir, por exemplo, por uma nota de despesa ou por uma autorização de compra, quando, independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. E aí você me pergunta, Leonardo, o que é entrega imediata? Bom, a própria Lei 8.666 define que entrega imediata são aquelas entregas que o prazo de entrega é até 30 dias. Então, quando eu ocorro uma entrega de algum material até 30 dias, ela se configura como entrega imediata. E se o bem também é de entrega integral, aí eu também posso dispensar a feitura do contrato e substituir por aqueles lá previstos anteriormente. Outra questão importante é, os contratos verbais, eles são permitidos para pequenas compras de pronto pagamento. E o que é a pequena compra que é a compra de pequeno pagamento? Bom, está lá no artigo 60, parágrafo único. Em casos de compra de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2A, ou seja, R$4.000 hoje pela Lei de Licitações, feitas em regime de adiantamento. Tá bom, gente? Assim, o artigo 61 estabelece o que deve conter em um contrato administrativo. E para isso, basta uma leitura concentrada nesse artigo 61 para perceber quais são as necessidades. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes
Então, nós temos hoje aqui um. E os de seus representantes, outro. A finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número de processo da licitação, a dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos seus contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. O parágrafo único do artigo 61, ele destaca quanto à publicação, ou seja, nós temos aqui a aplicação do princípio da publicidade. O contrato ele tem que ser público, ele tem que ser publicado para a sociedade. Então, a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, então vejam que não é só o contrato, o termo aditivo eu também tenho que publicar. Aonde? Na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia e será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei. Bom, antes de estudarmos as cláusulas do contrato administrativo, vamos dar uma pausa aqui para você poder tomar uma aguinha, poder descansar e já voltamos. Só um pouquinho.